A gente está mudando de etapa no processo eleitoral, né? Agora, feitas as convenções, a gente já sabe quem são os candidatos e a partir de agora é preciso que a gente tenha muito cuidado e muita atenção com a manipulação. Quando eu falo manipulação, tem de todos os tipos, mas eu quero falar de uma específica. Tem a manipulação dos fiz isso, fiz aquilo, farei isso, farei aquilo, teria feito, não fiz por causa disso, não fiz por causa daquilo e tal. Mas a manipulação, ela acontece com base nos números. E número é uma coisa muito, mas muito complicada. Mas muito complicada. Então, por exemplo, o Brasil tem, digamos, 2.000 obras para acabar, cujo investimento necessário é acima de 100 milhões de reais. Digamos. Mas tem também um monte de obra para acabar que exige investimentos bem miúdos, bem pequenos. E elas não acabaram, às vezes, porque foi preciso fazer uma liberação ambiental aqui, não tinha uma autorização acolá, o TCU não deixou, travou e tal. Aí vem um governo estadual ou governo federal, pouco importa, e conclui um número de obras, assim, 700 obras. Quando você ouve esse número, ou 1.700, ou 2.700, quando você ouve um número desse, e tudo que se refere a um estado ou a um país envolve números muito grandes, você pode ser levado a acreditar que coisas importantes estão sendo feitas. E só abrindo para olhar e ver se as coisas importantes realmente estão sendo feitas. Porque os números da nossa vida são números muito modestos na comparação com os números de um país. Então, o que a gente almeja na vida? Comprar um imóvel. Aí você consegue, vai lá com esforço e compra um imóvel. Não, eu quero comprar também um imóvel na praia. Tá bom, você vai lá com esforço, eventualmente consegue comprar um imóvel na praia. Mas você não vai ter 10 imóveis. Claro, tem ouvinte nosso que tem ouvinte nosso que tem mais. Mas você não vai ter 1.000 imóveis. Não vai ter 1.000 apartamentos. Não vai ter 5.000 apartamentos. E 5.000 apartamentos é uma obra, ou às vezes 2 obras, de um projeto federal ou estadual de habitação. E nem por isso é uma coisa expressiva. Você tem um déficit habitacional no Brasil de 8 milhões de unidades. 8 milhões. 8 milhões. Então, quando você vê 8 mil, 80 mil, 800 mil, não é nada. 800 mil é 10% do que precisa. 80 mil é 1% do que precisa. E nós não estamos fazendo 10% do que precisa. O mesmo vale para as tais obras a que me referi. Às vezes você pega e pensa, 50 milhões, investimos 50 milhões para terminar um trecho de rodovia que faltava, mas ainda faltam outros trechos da mesma rodovia. Aí ele conseguiu ligar a cidade A à cidade B. E isso fica parecendo uma coisa incrível, inaugura, faz aquele carnaval todo. Quando você vai ver, não investiu 50 milhões. 50 milhões é dinheiro? Para nós é um dinheiro absurdo. Mas para o governo estadual, para a prefeitura, para o governo federal, não. Depende, da prefeitura é também. Mas para as grandes cidades não é uma coisa expressiva, até porque é uma obra que leva anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai ter manipulação sobre realizações. Fizemos X exames. Nossa, essa então é uma beleza. Fizemos X exames, tantos exames de mamografia. Fizemos 100 mil mamografias. Puxa vida, posto que a mulher vai fazer na vida, eu não sei com que frequência, mas vai que faça uma mamografia a cada 5 anos numa fase da vida, depois anual, ou ela vai fazer 10 mamografias na vida. Quando você fala fizemos um número expressivo de mamografias, você pode ficar impressionado. Agora, quando você vai ver qual é o tamanho da população feminina que deveria ter feito mamografia e não fez, é muito maior, sempre é. Isso também acontece nas pesquisas. Isso também acontece nas pesquisas eleitorais. Fulano disparou, às vezes aumentou 1, 2 pontos. Fulano cresceu. Então, por exemplo, o maior movimento de votos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro foi na entrada da candidatura Moro, quando ele cai, e na
derrocada, né, na pulverização, na liofilização, na destruição da candidatura Moro, autodestruição, que daí o presidente volta para o patamar em que ele se encontra hoje. Não significa, se você pegar o ponto em que tinha o Moro e o Moro sai, aí o presidente Bolsonaro sobe, você pode atribuir isso a uma subida do Bolsonaro. Mas se você pensar que a soma de Bolsonaro mais Moro era uma formação antipetista, e que distribuía, portanto, em 2 o que depois ficou concentrado em 1, na verdade não houve uma grande mudança. Então, essa eleição tem sido marcada, e foi tema de uma conversa que a gente teve dia desses, por uma impressionante estabilidade. Impressionante. O Lula fica no patamar em que ele sempre esteve, o presidente Bolsonaro no patamar em que sempre esteve, a não ser na fase em que o Moro era candidato. E essa estabilidade não está mudando. Não está mudando. Pode mudar, pode ser que mude, tudo pode acontecer. Mas aí surgem curiosidades ao longo dessa corrida eleitoral, com perguntas ou afirmações que, quando a gente vai olhar, elas não querem dizer nada, embora elas queiram dizer alguma coisa, mas sem muito sentido. Por exemplo, tem um instituto que perguntou para os candidatos em quem você votaria se você não votasse no seu candidato. Então, em quem você votaria se você não votasse no Bolsonaro? Quem foi o candidato que mais apareceu? Lula. E em quem você votaria se não fosse o seu candidato? Perguntaram para os eleitores do Lula. Qual foi o candidato que mais apareceu? Bolsonaro. Com um número expressivo. Aí você fala, bom, mas espera aí. Vamos ter que fazer uma análise sociológica sobre por que um eleitor do Lula votaria no Bolsonaro? Ou por que um eleitor do Bolsonaro votaria no Lula? Será que eles têm características em comum? Será que os dois são mais parecidos do que a gente imagina? Sendo que boa parte dos votos do Bolsonaro estão aí para que não ganhe o Lula e boa parte dos votos do Lula estão aí para que não ganhe o Bolsonaro, como é que pode uma parte expressiva dos eleitores, coisa de 1/4 dos eleitores do Bolsonaro, que estão dispostos a pensar num outro nome, votam no Lula e vice-versa, 1/5 dos eleitores do Lula que dispostos a mudar de voto consideram o Bolsonaro. Aí você vai investigar um pouco mais e descobre o seguinte: as respostas se devem à insistência da pergunta. Então, só porque o entrevistador perguntou é que veio a resposta. Não significa que existe lá dentro do eleitor esta vontade louca de votar, se não no Bolsonaro, no Lula. E se não no Lula, no Bolsonaro. Mas, no entanto, vem a pergunta e, colocado diante do dilema de escolher um outro nome, ele fala o outro nome que ele mais conhece. Se o Bolsonaro não for o Bolsonaro, eu voto no Lula. E você, se não for no Lula, eu voto no Bolsonaro. Ele vai falar quem? Vai falar Simone Tebet? Vai falar Ciro? Vai falar aquele outro lá, André Janones? Candidatos nanicos, absolutamente de votação insignificante? Eles vão falar esses nomes pequenos? Para quê? Se eles já não escolhem em primeiro, por que escolheram em segundo? Então, em segundo vem o que está em segundo. Na cabeça deles, na memória deles, na idade. E é isso. E acaba acontecendo o seguinte: quando você vai ver nas camadas de renda mais baixa, e que é a maioria do Brasil, e portanto interfere na pesquisa, aparecendo um número expressivo, o interesse por eleição é muito mais baixo do que a gente imagina. Perto de 60% dos que têm a renda mais baixa não estão interessados na eleição. Uma parte está, mas a maioria não está. Não está interessada em eleição. Quando você pergunta se tem interesse, vem um número lá, mas que envolve todas as classes. Mas se você pega a porção mais baixa, as de renda mais baixa, não estão interessados. Mas ainda assim, porque a Justiça Eleitoral insiste, tem um candidato, o pesquisador vai lá e fala, qual é o seu candidato? Ele fala, Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, André Janones. Aí o segundo, mas ele não tem nem o primeiro, né? Às vezes ele tem o primeiro, mas o primeiro é com uma certeza grande, é Lula. Mas se não for o Lula, mas é Lula. Mas se não for é o Bolsonaro.
Então, o que eu estou chamando isso é de manipulação. Não que os institutos de pesquisa estejam manipulando a opinião pública, eles estão fazendo o trabalho deles. Só que sai um resultado que os especialistas chamam de resultado inservível. Não se presta a nada, posto que o candidato que a pessoa está falando em primeiro lugar é candidato. E que o candidato que ele está colocando em segundo lugar no seu voto é o opositor ao seu candidato principal. Logo, é inútil saber em quem ele votaria se não fosse no Lula, ou em quem ele votaria se não fosse no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é candidato e o Lula é candidato, aliás, oficiais. Só precisa registrar no TSE. E como os dois são candidatos, não faz sentido descobrir que eles votariam ao contrário. Aliás, não tem nem lógica. Mas tem uma lógica estatística. Por quê? Porque foram perguntados. É um problema isso. Sempre que você produz uma estatística, resultado de uma pressão. Ela existe, ela é real, a resposta está lá. Não é que ele mentiu, não é que ele gostaria de votar na Simone Tebet, não. Ele gostaria realmente, ele votaria no Bolsonaro se o Lula não fosse candidato. Talvez votasse mesmo. Mas não existe essa possibilidade, não está desenhado. Então, eu estou fazendo essa conversa para que a gente fique muito atentos, tanto com relação às pesquisas, quanto com aquilo que vai começar a acontecer a partir do dia, acho que é dia 22, começa o horário eleitoral gratuito, e no horário eleitoral gratuito, os caras vão falar qualquer coisa, desde que seja uma forma de puxar a sardinha para o lado dele, ou dela. E aí a gente tem que ficar atento, porque os números não podem nos impressionar. Fiz 700 casas, fiz 10 mil exames, 100 mil exames, 100 quilômetros. Tudo é muito para a nossa vida. Mas vamos colocar em perspectiva quanto que tinha que fazer. Quantos por cento daquilo que seria necessário fazer o candidato fez realmente? Só assim a gente vai se proteger da manipulação. E no caso das pesquisas, é intenção de voto, é probabilidade de voto e rejeição. O resto são curiosidades importantes. O Bolsonaro melhorou um pouquinho entre as mulheres, legal. O Bolsonaro ainda não subiu entre as classes tal e tal. Olha, o Lula caiu aqui 2 pontos. Mas vamos olhar com muita desconfiança, principalmente levando a sério o que os institutos dizem, não as interpretações dos políticos. Senão a gente vai entrar numa fria muito grande, acreditando em dados, e aí a gente vai se deixar levar, ainda mais nesse momento de redes sociais bombando, festival de fake news, a gente vai se deixar levar e vai acreditar como é que chama? Mula sem cabeça, curupira. Precisamos tomar muito cuidado.